Senhor, nós abrimos o coração ao Senhor, abrimos todo o nosso ser, queremos mais de Ti. Alcança-nos nessa noite, alcança-nos com a palavra, nos tira da nossa situação atual e nos leva para uma situação celestial. Fazemos questão disso, queremos o Senhor. Lava o nosso coração, nosso ser, tira toda a poeira do coração, tira todo o véu da nossa mente, do nosso coração, nos separa desse mundo cada vez mais e nos faz prosseguir com o Senhor. Fala ao nosso coração. Jesus é o Senhor. Amém. Amém, irmãos? Eu queria pedir para os irmãos abrir a palavra em Tiago, capítulo 4, versículo 4. Tiago 4, 4. Vou ler para os irmãos. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Vou ler mais uma vez. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Agora, 1 João capítulo 2, versículos 15, 16 e 17. Primeiro João 2, versículo 15 fala: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Esses dois versículos. Irmãos, a mensagem tem o título de O Aperfeiçoamento dos Santos para a Obra do Ministério. E um dos requisitos para que você e eu, para que nós possamos ser aperfeiçoados, é ser cada vez mais separado do mundo. Não dá para ser aperfeiçoado envolvido com o mundo. Não dá. E eu queria compartilhar com os irmãos essa noite sobre essa questão. A nossa santificação, ela implica em separar do mundo. A nossa consagração implica em separar do mundo. Em separar de tudo aquilo que é mundo. Tá? Quando a gente fala mundo, não é o mundo físico, é o sistema. É aquilo que no grego diz que é cosmos. É um sistema criado pelo diabo, no qual está aí. Isso é mundo. Em João 17, Jesus falou: não rogo para que os tires do mundo. Não é esse mundo físico. Mas Jesus fala: mas que os livres do mal. Esse mundo aí. É esse mundo sistema. Era. Do qual nós estamos inseridos. Porque nós estamos no mundo fisicamente. Há muitos mandamentos na palavra de Deus que nos adverte sobre essa questão de separar, largar, deixar o mundo. Tem vários exemplos. E isso é uma palavra que a gente, hora ou outra, acaba esquecendo. Na Bíblia nós temos Egito, Ur dos Caldeus,
Babilônia, Sodoma, tudo isso aqui são aspectos diferentes do mundo. Na Bíblia era uma cidade, mas a figura disso é que é importante para nós. O povo, quando saiu do Egito, saiu de um lugar físico. Hoje, quando a gente fala sair do Egito, é sair desse sistema, não é sair de um lugar físico. Egito representa o desfrute do mundo. Ur dos Caldeus representa as religiões do mundo. A Babilônia, cuja origem vem de Babel, representa a confusão desse mundo. E Sodoma representa os pecados do mundo. Tudo isso compõe o sistema que a gente fala de mundo. Tudo isso é o sistema mundano. As religiões, o desfrute dessa coisa do sistema que Satanás criou, as confusões, os pecados, tudo isso que está inserido nesse contexto criado pelo diabo. E nós devemos fugir de tudo isso. Tudo isso. Nós fomos salvos pelo Senhor, nós somos redimidos pelo Senhor, e por isso nós temos que sair. Quando você vai lá no Egito, lá na figura de Êxodo, logo que o anjo, logo que o Senhor passa sobre o Egito, e o primogênito morre, o que o povo de Israel estava fazendo? Comendo o cordeiro. E o que ele fez logo em seguida? Saiu. O Senhor salvou os hebreus por meio do cordeiro. Lá atrás, naquela figura. O povo foi salvo por meio do cordeiro. Quando o Senhor passou pelas cidades, toda casa que tinha o sangue na porta, foi preservado o primogênito. Toda casa que não tinha o sangue na porta, o primogênito morreu. Não importa se naquela casa só tinha gente boa. Não importa se naquela casa tinha gente má, mentiroso, zombador, zombeteiro, não importa. Tinha o sangue? Tinha. Então não vai morrer. Não tem o sangue? Não. Morreu. Você percebe que quem não tem o sangue, morre. Quem tem o sangue, vive. Isso mostra que a sua e a minha salvação foi feita por meio do sangue. Isso independe do que você é. Se você é gente boa, bonzinho, faz coisa legal ou não. Quem fez isso foi Cristo. Isso foi a obra redentora de Cristo. Todos nós já passamos por isso. E agora o que nos resta então? Sair. A questão é, o requisito para sair é se o sangue havia sido passado na porta. Aquele que não passou sangue, morreu o primogênito. Ele não saiu. Aquele que tinha sangue foi preservado da morte e logo em seguida saiu. Após sermos redimidos e salvos, nós precisamos sair. Lá saíram do Egito, nós hoje saímos da onde? Do mundo. De todo esse sistema que nos rodeia dia a dia. Não pense que após nós sermos salvos, nós podemos ficar. Não, nós temos que sair. O sangue indica compra. O sangue indica que você foi comprado. Você tem que sair. Eu tenho que sair. Nós temos que sair. Então, o primeiro passo após essa redenção é a separação, que é a que nós temos que fazer todos os dias. Como que o povo comeu aquele cordeiro? Lombos cingidos, cajado na mão, sandália nos pés, e o Senhor fala, é a Páscoa do Senhor. Cajado não é para dormir, cajado é para caminhar. Sandália, ninguém põe sapato para dormir, você põe sapato para andar. O povo estava pronto para sair, porque o Senhor ia passar, ia comprá-los, ia redimi-los. O povo estava pronto para sair. Você está pronto para sair? Sair do mundo. Como é que é isso, André?
Nós vamos desenvolver o raciocínio, os irmãos vão entender. Não tem como sair do mundo, literalmente, fisicamente, sair do sistema, sair do cosmos, sair da era, sair do mover desse mundo atual. Deus jamais redime uma pessoa e deixa ela na condição que ela estava. Sempre que Ele redime, Ele traz. Ele muda a posição dela. E nós vemos, se vocês, não vou entrar aqui, se vocês forem ler a história do povo de Israel lá no Egito, vocês percebem quantas sabotagens Faraó tentou para que o povo não saísse. E nós sabemos que Faraó hoje é a figura do diabo, de Satanás. Ele fica o tempo todo para você não sair, não sair, não sair. Na primeira vez que o Moisés falou que, não, deixa a gente sair, tal, o que ele falou assim? Deixa a gente oferecer o sacrifício, a gente precisa sair para oferecer, tal. O que o faraó falou? Ah, olha o tamanho dessa terra, oferece aqui mesmo. Lá em Êxodo 8:25. Oferecer aqui nessa terra mesmo. Para que você tem que ir 3 dias? Aqui, ó. Ó que bom que é isso aqui. Aqui tem muita coisa bacana, para que você quer sair? Na primeira vez. Na segunda vez, o faraó, depois de acontecer algumas coisas, o faraó falou assim, tá bom, mas não vai muito longe. O faraó falou, tá, mas não vai muito longe não. Não vai muito longe. Você percebe? Que quando você fala, eu vou sair desse negócio, eu vou abandonar, nós cantamos aqui, né? Longe, bem longe, deixei o mundo longe. Quando você se predispõe até essa consagração, o diabo vai vir assim para você. Não precisa ir tão longe assim. Para quê? Para que tudo isso? Você não está meio fanático, não? Você não está meio muito... Não precisa ir tão longe. Aí na terceira vez que Moisés volta a falar com o faraó fala assim, tá bom, vai, pode ir os homens fortes, mas os velhos e os jovens vão ficar. Os velhos e os jovens, pode ir os fortes, os homens fortes. Agora os velhos e os jovens, vai ficar aqui. Você percebe que Faraó está o tempo todo te enrolando para você não sair? E na quarta vez, o faraó fala assim, tá bom, pode ir. Mas as ovelhas e o gado deixa aqui. Deixa o gado, deixa as ovelhas. Pode ir então, pode ir os velhos então, pode ir, mas as ovelhas e o gado deixa aqui. O faraó conhecia muito bem a porção de Mateus 6:21, né? Que fala, porque onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Satanás faz isso. Tá bom, pode ir, mas o seu tesouro fica. Ou seja, aquilo que você ama, fica. Porque sabe que você não vai longe. E nós precisamos sair desse sistema, inclusive com aquilo que a gente ama. Inclusive com aquilo que nós precisamos para viver. Isso deve sair do sistema. O seu dinheiro tem que sair do mundo. E como é que é isso, André? É você deixando de amá-lo. É você deixando de se apegar aos bens. Isso é você tirar o seu tesouro junto. Então, a intenção do faraó ali foi o tempo todo enrolar o povo para não ir para lugar nenhum. É para você achar que você está servindo o Senhor, mas Ele está te ludibriando aqui e você está preso no mundo. Ele até permitia que você fosse um filho de Deus, mas desde que você fique no mundo. O faraó era assim, tá bom, pode servir, pode ser filho de Deus, mas desde que você fique aqui. Irmãos, é muito rica essa figura para nós hoje. Quando você resolve se entregar para o Senhor, se consagrar para o Senhor, você vai ter dificuldade, de toda a natureza. E muitos param nessa hora e desistem, porque não conseguem enxergar o que está por trás disso, muitas vezes porque não conhece a palavra e não conhece essa história. Tem um faraó que está tentando te segurar no mundo e não quer que você saia. Se a gente não sair, nós vamos acabar nos tornando escravos desse faraó. Então o mandamento do Senhor para aquele que Ele resgatou é, sai. E qual é o nosso caminho ao sair? Deserto. Esse é o caminho que nós temos pela frente.
O povo, ao sair do Egito, foi para onde? Deserto. Esse é o caminho que nós, a igreja, temos hoje, até a volta do Senhor. É o deserto. Confessamos o Senhor, deixamos o mundo e nós estamos aonde? No deserto. Apenas professar com a boca que nós somos do Senhor, mas não abandonar o mundo, não é suficiente. Como é que eu professo o Senhor como meu Salvador e ainda estou amarrado ao mundo, preso ao mundo? Como? Nosso relacionamento com as pessoas do mundo, nossas amizades, nossos laços sociais, como são? Como é o nosso envolvimento com o sistema do mundo, com as coisas que há no mundo? A palavra fala em Mateus: vós sois sal da terra, luz do mundo. É isso que nós somos. Sal conserva e dá sabor. Luz brilha, ilumina, expõe. Nós estamos no mundo? Sim. Mas o mundo está em nós? Não. O mundo que nós referimos é um mundo moral. O deserto é o mundo físico. Esse não tem como nós sair. Nós estamos no deserto. Nós vamos ficar aqui até o Senhor tirar a gente. Agora, do mundo moral, esse sistema criado pelo diabo, todos os dias nós temos que sair. Todos os dias nós temos que sair. E Satanás vai tentar nos segurar nesse deserto, nesse mundo moral, todo instante, para que a gente não sirva o Senhor. Há muitas coisas nesse mundo físico que são atraentes. Há muitas coisas atraentes. Há muita coisa legal, há muita coisa boa, né? Há muita coisa bacana, mas que atrapalham a nossa caminhada com o Senhor. O que é para nós o mundo? O que é o mundo para você? Quando a gente fala mundo, e você já sabe que aqui que eu estou me referindo, né? A esse sistema, ao mundo no seu aspecto moral. O que é o mundo para você? O que é o mundo para mim? Eu notei que tem um pastor, David Morrison Penton, ele disse assim: o mundo para mim, enquanto eu estou vivo, é uma jornada. Depois que eu morrer, é um túmulo. Enquanto a gente está vivo, é isso mesmo, é uma jornada. Estou passando por aqui. Depois que eu morrer, é apenas um túmulo. Mais nada. O mundo não tem que significar nada para mim. O mundo não pode ser a minha alegria, o meu prazer, a minha satisfação. 1 Pedro capítulo 2, versículo 11 fala assim: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Olha aqui que Pedro vem nos exortar. Primeiro, ele te exorta por quê? Como que? Peregrino e forasteiro. Você sabe o que é peregrino? Você sabe o que é um forasteiro? É alguém que está de passagem. Ele não tem casa. Ele está passando. Nós somos esses ou não? Ou nós temos casa? Ou nós nos apegamos? Ou nós gostamos do mundo? Se nós somos peregrinos e forasteiros, nós temos uma palavra: nos abster das paixões carnais. Por quê? Elas fazem guerra contra a sua alma. E tem muita coisa boa aqui que a gente apaixona. E isso leva a gente a ter um conflito interior. E ele fala no versículo 12: mantendo o vosso procedimento no meio dos gentios. E hoje você pode falar no meio dos egípcios. Procedimento no meio do povo. Procedimento, mantendo o seu procedimento. Isso é o que? Testemunho. É a coisa que eu acho que mais pesa na vida do crente, é testemunho. Se o testemunho do cristão é bom, ele não precisa nem falar muita coisa. Ele não precisa nem pregar demais. O testemunho dele converte. Agora, se o testemunho é ruim, pode pregar à vontade, que não vai ganhar ninguém.
Testemunho, irmãos, é consequência de desfrute. Eu não finjo um testemunho. Eu posso enganar vocês aqui 2 horas com um bom testemunho, mas se você ficar perto de mim segunda-feira, você vai me conhecer. Ali o meu testemunho vai aparecer. E o que você vai ver? Cristo ou carne? Testemunho. E testemunho é resultado de intimidade com o Senhor. Aqui fala, mantendo exemplar o vosso procedimento. Aí o finalzinho fala, observando-vos em vossas boas obras. Boas obras aqui é resultado de testemunho. As boas obras têm que ser consequência de procedimento. Eu não posso fazer boas obras, só boas obras, sem testemunho. Porque boas obras tem um montão de gente que faz. Conheço uns espíritas aí que fazem muitas boas obras. Eu estou falando é de procedimento, de testemunho. Se tem testemunho, tem boas obras. Agora, pode ter boas obras sem testemunho. Isso pode acontecer. Que o Senhor nos livre disso. O mundo, ele fica querendo se aproximar de você o tempo todo para te atrapalhar a ter um bom procedimento. Nós fomos comprados pelo sangue, comprados de volta a Deus. Colossenses 1,13 fala que fomos transferidos, do reino do Filho do seu amor, do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Você foi separado já. Eu já não tenho mais que ficar. Eu já fui transportado de uma realidade para outra. Por que eu ainda fico? Eu lembro muito de um exemplo que era dado no passado sobre você ir numa loja comprar um relógio. Você compra um relógio, paga caro no relógio e fala assim para o vendedor, tá bom, deixa ele aí, pode ficar. Alguém faz isso? Você compra um objeto, você compra um celular, paga caro no telefone e fala para o vendedor, tá bom, deixa aí. Alguém faz isso? Comprar significa levar. Você compra para levar. Você foi comprado pelo Senhor para sair. Não tem como você ser comprado e ficar. Mas muitas vezes a gente quer ficar. A figura do povo hebreu é o nosso dia a dia hoje. É uma realidade que eu não posso esquecer. Eu fui comprado para sair. Você foi comprado ou não foi? Nós somos comprados. Nós sabemos disso. Então eu tenho que sair. O mundo pode até correr atrás de você, mas você precisa ter discernimento. Isso é mundo. Eu não quero. Primeira coisa que requer separação do mundo na nossa vida é o nosso coração e o nosso espírito. São as primeiras coisas. Às vezes tem gente que fala assim, não, eu vou parar com aquilo, eu vou parar com aquilo outro, eu vou deixar de fazer aquilo, eu vou largar essas coisas do mundo. Mas se o coração não for ganho, não vai deixar nada. Se o espírito não foi ganho, não vai deixar nada. Primeira coisa que precisa ser separado é o coração, é o espírito. As demais coisas depois vão acontecer. O Senhor vai fazer uma separação completa. Se eu fui comprado, eu preciso ir. Eu preciso sair. Tem 5 coisas que eu queria falar com os irmãos que nós precisamos aprender a lidar com essa questão de deixar o mundo. Primeira delas são coisas que o mundo considera impróprio para um cristão fazer. Coisas que o mundo considera imprópria para um cristão fazer. Essa é uma questão que nós temos que levar isso sério. A gente tem que abster de tudo aquilo que o mundo considera impróprio para um cristão praticar. Eu tenho que abster disso. A coisa mais humilhante para um cristão é um incrédulo chegar para ele e falar, uai, crente faz isso? Crente fala isso? Crente vai ali? Se falar isso para você, irmão, pode chorar. Testemunho já foi mal. Ué, mas crente faz isso? E eu falo isso porque já me falaram isso. E eu fiquei morrendo de vergonha. Falei, puxa vida, se um incrédulo está falando isso de mim é porque eu estou mal mesmo.
porque ele considera aquilo impróprio. Como que eu não? É uma questão que eu preciso tratar isso diante de Deus. As pessoas do mundo, elas estabelecem um padrão. E nós estamos aonde nesse padrão? Onde a gente está? Eu tenho que estar acima disso. A minha justiça tem que exceder em muito a dos escribas e fariseus. Agora, se o meu padrão, até o mundo olha e fala, André, mas você faz isso, você não é crente. Se falar isso, irmão, pode chorar. Fala, Senhor, me perdoa. Está mal. Uma outra coisa que a gente precisa ser sério é tratar com as coisas incompatíveis com o Senhor. Coisas que não são compatíveis com o Senhor. Qualquer coisa que não é compatível com o Senhor tem que ser deixado de lado. Eu tenho que deixar isso para lá. Por exemplo, uma vez que o Senhor sofreu humilhação nessa terra, como é que eu posso buscar glória aqui? O Senhor foi glorificado nessa terra? Qual foi o viver do Senhor aqui? Humilhação. E muitas vezes nós buscamos glória aqui na terra. Uma vez que o Senhor foi crucificado entre dois ladrões, o que eu posso esperar do mundo aqui para mim? Como é que eu quero ser recebido em todos os lugares? Se o próprio Senhor não foi bem recebido em muitos lugares. E aqui fica uma advertência: se as pessoas do mundo te elogiam demais, cuidado, tem alguma coisa errada. Se as pessoas do mundo te elogiam demais, cuidado, tem alguma coisa errada. Eu não estou dizendo aqui elogiar talvez uma destreza que você tenha, um conhecimento, não é isso não. Às vezes você tem um conhecimento de alguma coisa que realmente, não, ele é bom, ele toca muito bem, né? Toca muito bem. Não é isso não. Estou falando, se ela te elogia demais, em todas as questões, aspecto, cuidado. Deve ter alguma coisa aí que não está sendo bem expressada. Porque quando de fato nós expressarmos o nosso Senhor, o mundo vai ser incomodado. E nós seremos perseguidos. Nós vamos sofrer uma coisa chamada rejeição. O Senhor sofreu, nós também vamos sofrer. E nós precisamos ter isso no nosso coração. E quando estiver sofrendo a rejeição do mundo, tem que interpretar que isso é a rejeição do mundo e ficar feliz. Não é ficar assim, ninguém gosta de mim. Aí vai querer ceder para ficar igual a turma. Tem que entender, falar, isso aí é perseguição do mundo. Cristo foi acusado de ser endemoniado. Isso é um endemoniado, você está endemoniado. Alguém já falou isso para você? Se falar, você fala, o Senhor também falaram isso dele. Se a gente quer seguir Jesus de Nazaré, nós precisamos de carregar a cruz. E cruz implica, em todas essas circunstâncias que eu estou falando, o tratamento que o Senhor teve no mundo, nós também vamos ter, nós devemos ter. E você sabe como o mundo tratou o Senhor. Levou ele aonde? Até na cruz. E o matou. Paulo fala assim em Gálatas 6,14. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Você coloca a figura para mim? Olha só o sentimento de Paulo. Longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de Cristo. A cruz hoje, irmãos, ela está entre o Senhor e o mundo. É um desenho só para os irmãos terem a ideia do que eu estou falando. A cruz está no meio. Cristo de um lado, o mundo do outro lado. A cruz está no meio. Nós estamos do lado oposto do mundo. Nós estamos de qual lado? De Cristo. Como é que a gente cantou aqui? Aos pés da cruz me encontra hoje, né? O mundo me encontra hoje aos pés da cruz. O mundo está de lá da cruz, nós estamos de cá da cruz. Entre nós e o mundo existe a cruz de Cristo. O mundo colocou o Senhor na cruz, por isso o mundo está do outro lado, e nós estamos do lado de cá. Não há atalhos. Se o mundo quiser vir até Cristo, ele precisa passar pela cruz. Se nós hoje quisermos ir para o mundo, nós precisamos passar pela cruz. Não tem jeito. Isso é para nós uma segurança. Que a cruz
nos separou completamente daquela esfera antiga. Por isso que Paulo fala: estou crucificado com Cristo. Já não sou eu mais que vivo. Estou crucificado com Cristo. Como o mundo crucificou o Senhor, nós não temos outro caminho também a não ser passar pela cruz. Nós passamos pela cruz quando nós cremos, e nós passamos pela cruz todos os dias. No seu trabalho, na escola, você vai ter experiência disso. E lembre-se, isso é o tratamento que o mundo dá para aquele que foi separado. Não tem nada errado nisso aí, tá? Não tem nada de errado. O mundo, ele é totalmente incompatível conosco. O mundo está de lá e nós estamos de cá. E entre nós e o mundo existe a cruz de Cristo. Uma outra coisa que nós temos que ter atenção e ser sérios é: qualquer coisa que apague a nossa vida espiritual, isso é mundo. Qualquer coisa que apague a sua vida espiritual tem que ser deixada de lado. Tudo aquilo, o mundo é tudo aquilo que mata o nosso zelo de Deus, mata o nosso zelo de orar a Deus. O mundo é tudo aquilo que mata o nosso interesse pela palavra. O mundo é tudo aquilo que te impede de dar testemunho. O mundo é tudo aquilo que te impede de ir para o Senhor. O mundo é tudo aquilo que desencoraja o seu coração de amar o Senhor e de anelar pelo Senhor. Tudo isso que te esfria, isso é mundo. E eu tenho certeza que na hora que você vai ouvindo essas características, você já vai se enquadrando, né? Você fala assim: puxa, é verdade, tem uma coisa ali que... Tem uma coisa lá, eu vivi uma coisa ali, pratiquei algo ali. A hora que você olha para a Bíblia, você pode até ter tempo, mas você não tem vontade. Tempo está sobrando para ler a palavra, mas você não tem coração. Você não tem interesse. O que é isso? Mundo. Isso é um agir da morte do mundo. Isso é o sistema. Ele mata você por dentro. Ele apaga a chama por dentro. Tudo que seca a sua condição espiritual é o mundo. Algumas coisas nos agradam, né, aí no mundo. Aos nossos olhos, são atraentes, desperta interesse. Aí quando você vai lá e toca, o que acontece? Seca. É mundo. Mas é tão bonito, mas matou. Mas é tão cheiroso, mas matou. Mas é tão divertido, mas secou. Isso é mundo. E aqui, irmãos, temos que ter discernimento, porque até coisa que aparentemente são espirituais, mata a vida no seu interior. Seca o desfrute no seu interior. Isso é mundo. Nossa, André, como é que isso pode acontecer? Acontece porque Satanás, quando ele vier para te perturbar, ele não vai vir feio, tá? Ele não vai vir feio. Ele não vai vir do jeito que ele é. Ele vai vir bonito. Até em anjo de luz, ele vem. Ele vem lindo, vem maravilhoso, ele vem cheiroso. Ele vem até às vezes com a Bíblia debaixo do braço, para te seduzir. Nós vamos ter discernimento ou não? Uma das coisas que nos dá discernimento é isso. Você morreu no seu interior? Secou. Então é mundo, foge. Sai, corre. Matou a vida, sai de perto. Eu não estou nem dizendo às vezes de coisas pecaminosas, mas são coisas que esfriam o nosso espírito. Secou, deixa para lá. Mas isso é tão bom. Mas isso é tão bom para minha família. Mas está matando a sua vida espiritual. É mundo, sai para lá. Isso vai te atrapalhar na carreira. Quando fala em Hebreus, correndo firmemente, desembaraçando de todo peso e pecado. Eu sempre falo isso. Desembaraçar do pecado é até fácil. Você consegue ver o pecado. Você fala: isso aqui é pecado. Eu tenho que sair, eu tenho que largar. Mas desembaraçar do peso, talvez nem todos têm discernimento que certas coisas são peso. Mas está secando a nossa vida espiritual. Eu preciso desembaraçar disso, eu preciso sair disso. Se está me secando, se está me matando interiormente, é mundo e precisa ser deixado.
Uma outra questão também é, tudo aquilo que nos impede de mostrar aos outros que nós somos cristãos, tem que ser evitado. Tudo aquilo que impede você de mostrar, de testemunhar que você é cristão, isso aqui não dá para testemunhar, então deixa, porque isso aí é mundo. Qualquer função, qualquer conversa, qualquer comunicação, qualquer atividade que você estiver fazendo, mas que leva você a esconder a sua lâmpada debaixo do alqueire, é mundo. Você tem uma atividade, você tem uma profissão, você tem uma posição no trabalho que eu não posso falar de Deus, é mundo. André, mas eu custei chegar nessa promoção. Meu irmão, mas é mundo. Está apagando a sua lâmpada? Tá, é mundo. O mundo, irmãos, ele não é só aquilo que é feio e fedido. O mundo é muita coisa bonita e cheirosa, mas é mundo. Algumas amizades que você possa ter, que talvez não dê para você falar nada, é mundo. Certas situações que nós somos colocados, que a gente fica assim, sabe aquela situação que você acaba entrando, que você não pode dar um pio das coisas de Deus, mas você às vezes acha que você precisa daquilo? Um exemplo assim, que eu acho interessante é quando você vai fazer negócio. Você quer vender algo para alguém, aí esse alguém te chama para jantar, te chama para um evento, e você vai, porque você tem interesse. Chega lá, você senta na roda dos escarnecedores, você tem que sorrir. Por dentro você está morrendo, mas você tem que botar o sorrisão na cara. Você tem que fazer que você está feliz, mas por dentro você não pode falar nada de Deus. Isso é mundo. André, mas eu preciso tanto daquilo para fazer o meu negócio, para vender, eu trabalho com isso. Meus clientes é só desse tipo de gente. Isso é mundo. Claro, irmãos, que quando eu falo isso, eu não estou falando para você se envolver, sumir do mapa, né? Então não vou falar com ninguém mais, vou ficar dentro de casa. Não é isso. Nós não vamos ser igual o João Batista, que não comia nem bebia. Nós somos igual a Cristo, que come e bebe. Eles acusaram João Batista. Jesus falou isso. Mas veja João Batista que não comia e não bebia, vocês falaram isso. Vem eu que come e bebo, vocês falam aquilo. Não, nós não vamos nos isolar dos outros, porque nós estamos nessa terra, inseridos nesse contexto, nós fazemos negócio. Mas temos que ter discernimento, que quem provê para nós é o Senhor. Não é porque eu preciso fechar um contrato que vai me dar um dinheirão, é que eu vou me agarrar ao mundo. Eu vou ser mundano ali só meia hora, só para fechar o contrato, depois eu volto. Não. Nós precisamos ver que quem vai fechar o negócio e vai me abençoar é o Senhor. É o Senhor que vai fazer isso para mim. E eu confio nele, e não na minha articulação de fazer as coisas. Quando você contatar as pessoas, você precisa ter uma posição. E ele precisa saber qual é a sua posição. Uma coisa que eu fui muito ajudado lá, acho que foi em 98, numa conferência de jovens, foi quando o irmão falou assim, quando você chegar na faculdade, já fala de cara para os seus colegas, a minha linha vem só até aqui, tá? Eu só venho até aqui. Uma linha, né? Uma linha. Meu limite é aqui. Até aqui eu sou um com vocês. Daqui para lá eu não sou mais. Por quê? Porque aí eles vão saber que você é diferente. Eles vão te convidar para algumas coisas que pode. Algumas outras coisas falam, não, nem precisa chamar porque ele não vem. Você precisa ter posição para que as pessoas saibam, esse é diferente. Eu vi um testemunho de um irmão esses dias que eu achei interessante, que no final da Segunda Guerra Mundial, os refugiados, pessoas que estavam assim, perdidas, totalmente perdidas, não sabiam o que fazer da vida, a guerra tinha acabado com tudo, a Igreja Católica quis ganhar algumas pessoas, falar algumas coisas do Evangelho para eles, e aí foram designados alguns padres para isso, e os padres, quando chegou lá, aquele povo tudo destruído, os padres chegaram lá e quiseram ser um com eles, ou seja, começou a fumar, começou a beber, fazia as mesmas coisas que ele fazia, tipo assim, eu vou ser um com eles aqui para trazê-los. Não trouxe ninguém. E ele mostrou o seguinte, o mundo não quer você igual a ele, o mundo precisa de você diferente, para que você seja para ele uma segurança. O mundo que eu falo são as pessoas. Se você é mais um na multidão, o mundo fala, está igual a eu mesmo, está perdido igual a eu. Quando você é uma referência,
Os jovens, os colegas de sala, vão sempre te perguntar alguma coisa quando eles estiverem mal. Pode ter certeza disso. Eu acho que alguém já passou por isso. Os colegas às vezes estão mal, está deprê, está para baixo. Aí eu vou perguntar para ele, porque ele é diferente. Ele tem alguma coisa que eu não sei o que é. O que é? Ele se abre. Nós precisamos ser diferentes. Diferentes. Por isso nós precisamos dar atenção ao nosso falar. Aquilo que a gente fala. Aquilo que a gente demonstra. Tem Salmos 1, bem conhecido. Salmos 1 e 1 que fala: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Nós não precisamos ficar nas rodinhas achando que ali nós temos que ter o nosso social para a gente poder sobreviver. Irmãos, quem cuida de você é o Senhor. Você até vai estar, às vezes, numa situação ou outra, numa situação dessa. Eu sei disso. Mas lembre-se, você não anda no conselho, você não se detém e você não se assenta. O que quer dizer isso aqui? Andar, se deter e assentar, isso significa ser um com isso. Você pode até conversar, mas você não é um com aquele ambiente, com aquelas pessoas, naquela ideia do mundo, tá? Eu acho que os irmãos estão compreendendo. Se nós nos detivermos nesse caminho dos ímpios, nós vamos ser igual a eles. E pecar e escarnecer é contagioso. É só começar. É só começar. Começa para você ver que você não para mais. É contagioso. Começa e vai. O Senhor, para nós, tem uma promessa. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 6. O Senhor tem uma promessa para nós. Ele fala assim, 2 Coríntios, capítulo 6, é aquela porção que fala: que comunhão tem da luz com as trevas? Os irmãos conhecem essa porção. E no finalzinho, no versículo 17 e 18, o Senhor fala assim, depois de mostrar que não tem nenhuma comunhão do mundo com a luz, do mundo com o santo, do pecado, tal, não tem. Ele fala assim, no 17 fala: por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Você tem uma promessa. E olha agora o versículo 18: serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas. Quem disse isso? Sabe quem é esse Senhor Todo-Poderoso, irmãos? O El Shaddai. O que é o El Shaddai? Deus provedor. O Deus que vai prover para você. Você não precisa preocupar, eu tenho que fechar esse contrato aqui, eu tenho que sair com esses caras, eu tenho que ir nos bailes, eu tenho que ir nos ambientes aí que o mundo não... Não, mas eu vou só para fechar. Quem vai prover para você é o Deus Todo-Poderoso. É o Deus provedor, não é a sua articulação, não é a nossa política que vai ajeitar as coisas para mim. Você crê nisso ou não? Irmão, nós temos que crer nisso naquele momento. Porque às vezes a gente fala assim, não, mas eu preciso, eu me justifico com esse argumento. Não, mas eu preciso, eu tenho que estar lá entre eles. Achando, se eu não estiver lá, eu não vou fazer bons negócios, eu vou ter problema. O Senhor fala, você vai ser para mim filho e filha, diz o El Shaddai, aquele que vai prover e ser suficiente para você. Ou seja, com Deus nós temos tudo que nós precisamos. E por último, irmãos, das questões que nós precisamos ser sérios é deixar coisas desaprovadas por crentes fracos. Nós precisamos rejeitar tudo aquilo, deixar tudo aquilo que é desaprovado por cristãos fracos. E aqui é complicado essa passagem aqui. Eu já compartilhei isso para os irmãos uma vez, tive a oportunidade de falar isso para vocês. Você tem como exemplo disso Romanos capítulo 14 e 1 Coríntios capítulo 8. Essa eu acho a lição mais difícil do crente. Nossa. É nós deixarmos aquilo que os cristãos fracos desaprovam. Porque no nosso interior a gente fala assim, vai crescer, irmão. Vai crescer, irmão. Que deixar o quê? Você está errado. Eu sou muito mais crescido que você. Você que dá um jeito de ter esclarecimento, porque isso aí é bobagem da sua cabeça. E com isso o irmão fraco
tropeça. Tudo aquilo que faz uma consciência fraca tropeçar é mundo. Tá? Uma coisa é aquilo que o mundo considera impróprio, outra coisa é aquilo que o irmão fraco considera impróprio. E eu falo irmão fraco, porque é irmão fraco mesmo. Tem irmãos que não têm clareza de muita coisa. E ele acha que certas coisas não se devem fazer. Ainda que essa coisa não tenha problema nenhum, mas ele acha que aquilo não deve ser feito. Aí eu chego lá com todo o meu saber, com toda a minha experiência, falo, esse irmão não sabe nada, eu vou fazer sim. Aí eu faço, e aquele irmão faz o quê? Escandaliza. A culpa é de quem? Por isso que Paulo fala, não seja vituperado o vosso bem. Ou seja, não seja blasfemado a sua liberdade, o seu discernimento, não dê motivo para isso. Por isso que em 1 Coríntios 6,12 diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Você pode fazer todas as coisas? Sim. Todas as coisas são lícitas? Sim. Quem que vai falar para você? Isso pode, isso não pode? Sou eu? Não. Você é livre. Você é cristão. Para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Você é livre, irmão. Mas tem coisas que não convém. E o que é que não convém? Eu não sei. Vai depender do momento, vai depender do ambiente que você está. Olha só, o tanto que isso é sério. Em 1 Coríntios 8, versículo 13, depois que Paulo vem discorrendo sobre essa questão, eu não vou ler por causa do tempo, mas os irmãos podem ler 1 Coríntios 8, capítulo 8 todo. No finalzinho, no último versículo, Paulo fala, e por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Já pensou nisso? Se a comida serve de escândalo para o meu irmão, não, então não vou comer mais. Tem algum problema em comer carne para Paulo? Nenhum. Mas ele sabe que se comer carne perto de algum judeu ali, poderia dar problema. Por quê? Porque ele é fraco. Aí você vai virar e falar assim, irmão, vai aprender, vai crescer. Não, irmãos. Eu tenho que tomar cuidado com os irmãozinhos. Eu tenho que tomar muito cuidado com os irmãozinhos. Eu vou abrir aqui, porque eu não anotei, que eu vou abrir. 1 Coríntios, aí nessa porção, no capítulo 8, versículo 13. O versículo 12. Olha como é que é forte. Versículo 11, desde o 11, fala assim, e assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. Você percebe como é sério? Não é contra o irmão que você está pecando, é contra Cristo. Você tem que me amar, irmãos, viu? Vocês têm que me amar, vocês têm que me suportar. Vocês vão ter que me tolerar. E eu vou ter que suportar vocês. Eu não posso nunca chegar e falar assim, é assim, pronto e acabou. Se algum irmão aí te falar, não, André, mas não vejo assim. Não, irmão, problema seu. É assim, pronto e acabou. Eu estou golpeando a consciência desse irmão. Ainda que seja uma bobagem, ainda que seja uma questão de falta de compreensão da parte dele. Mas eu preciso parar e falar, vamos ter comunhão então. Enquanto não for claro, nós não podemos prosseguir. Efésios não fala que efetua o aumento de si mesmo, até que todos cheguemos? Não é assim? Eu não posso ir embora e largar o irmão. Eu tenho que ter amor. Chamar esse irmão, qual que é o problema? Vamos ter comunhão. Você percebe, irmão, como isso é complicado na vida da igreja? Eu não posso fazer o que eu acho que é certo. Eu tenho que trazer para a comunhão. E se na comunhão tiver dificuldade, vamos orando até o Senhor trazer luz. Enquanto não tiver posição e não tiver luz, eu não vou fazer.
Porque se eu fizer e alguém tiver com algum problema, eu golpeio a consciência dele e eu estou pecando, sabe contra quem? Cristo. Isso é muito grave. Então todas as coisas me são lícitas, mas outras pessoas podem considerá-las não lícitas. E aí? Não convém. Eu vou fazer? Para mim não tem problema nenhum. Realmente, Paulo fala isso aqui em Coríntios. Ele fala assim: capítulo 8 aqui, ele fala: capítulo 8, versículo 10, dessa porção de Coríntios, ele fala assim: porque se alguém te vir a ti, és dotado de saber à mesa em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? Se alguém fraco estiver sentado num lugarzinho ali, que para você não tem problema nenhum aquele lugarzinho ali, mas para o irmão fraco tem, ele não vai ser induzido a participar daquele lugarzinho ali e ele não pode ter problema com aquilo? Pode. Para você não é problema sentar ali, para aquele irmãozinho fraco é. O que você vai fazer com a mente dele? Você vai induzi-lo. E a culpa vai ser de quem? Eu vou virar e falar assim: viva a minha vida, eu não estou nem aí para os outros não. Irmão, nossa vida é de corpo. E nós estamos falando aqui de procedimento, testemunho. Isso é muito pesado, isso é muito sério. Aquele irmão lá é infantil, ele não cresce. Não estou ligando porque ele pensa de mim, não. Não, irmão, você tem que ligar sim, nós temos que ter essa preocupação. O que as pessoas pensam de mim? Eu tenho que me preocupar com isso. Isso é muito sério. Romanos, capítulo 14, que é um outro capítulo, que trata dessa questão do testemunho, de como relacionar com os irmãos. Romanos capítulo 14, versículo 13 em diante, fala assim, já estou terminando, irmãos, fala assim, versículo 13, não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Eu sei, olha Paulo aqui, claro, Paulo não tinha dificuldade, ele fala, eu sei, e estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesma impura. Paulo sabia que qualquer coisa ali estava limpa, mas ele fala assim, salvo para aquele que assim a considera, para esse é impura. Paulo podia comer qualquer alimento. O Senhor no lençol, quando apareceu para Pedro, não falou, mata e come? O Pedro, não Senhor, jamais vou comer algo impuro, e Deus falou, não é impuro aquilo que Deus santificou. Mas lá na época, o judeu, essa questão de alimento era muito séria. Paulo fala assim, eu estou tranquilo, eu sei que eu posso comer qualquer carne, qualquer comida que não tem problema nenhum. Isso é Paulo, é a convicção de Paulo. Mas ele fala assim, eu sei que nada disso é problema, exceto se o Nélio não tiver essa compreensão. Se o Nélio achar que é problema, então eu tenho que pensar nele. Viu como é que isso é sério? Versículo 15, se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não anda segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida não faças perecer aquele, a favor de quem Cristo morreu. Isso aqui para mim, irmãos, é a maior lição que nós precisamos aprender. É difícil na prática. Vai exigir de mim crescimento de vida. Vai exigir de mim misericórdia. Vai exigir de mim paciência, longanimidade, amor. Eu nunca posso chegar na igreja, bater a mão na mesa, nós vamos fazer assim, pronto. Jamais posso fazer isso. Eu vou ter um problema sério no tribunal de Cristo se eu fizer isso. Para finalizar, eu quero ler para os irmãos um trecho desse livro, do irmão Watchmani. Lições para o viver cristão. É um pequeno trecho. O Senhor está dizendo, por minha causa vocês deixaram muitas coisas, vocês se retiraram do meio deles, se separaram deles,
Vocês terminaram seu relacionamento com eles e não estão mais tocando nas suas coisas impuras. As suas mãos estão vazias e nada restou em vocês. Agora vocês fizeram tudo, eu os receberei. Lembre-se de que todo aquele que se sente recebido pelo Senhor está separado do mundo. Muitas pessoas não sentem a sublimidade do Senhor quando vêm a Ele, porque não consideram todas as coisas como lixo. Aqueles que não consideram todas as coisas como refúgio, certamente consideram preciosas as coisas desse mundo. Tais pessoas não sabem o que significa Deus recebê-las e não sabem o que significa Deus ser seu Pai. Não sabem que aquele que falou essas palavras é o Senhor Todo-Onisciente. Você consegue ver o significado especial da palavra El Shaddai? As palavras o Senhor Todo-Poderoso usadas em 1 Coríntios, quando são usadas porque uma pessoa joga tudo fora, deixa tudo, e ela necessita apenas de Deus como seu provedor. Salmos 27:10 nos diz que, se nosso pai e nossa mãe nos desampararem, o Senhor nos acolherá. Em outras palavras, Ele se torna o seu pai. Salmo 73:26 diz que, quando a nossa carne e o nosso coração desfalecem, Deus é a fortaleza do nosso coração e a nossa herança para sempre. Aqui está a doçura da nossa experiência. Deve haver perda por um lado, antes que possa haver ganho do outro. O cego encontrou o Senhor somente após ter sido expulso da sinagoga em João 9. Se permanecermos na sinagoga, nunca vamos encontrar o Senhor. Mas quando somos expulsos da sinagoga, vemos a bênção do Senhor sobre nós imediatamente. Amém. Nós cantamos um hino, né, irmãos, que fala que nós deixamos o mundo bem longe. E na verdade, todos os dias nós precisamos deixar o mundo bem longe. O mundo vai vir sobre nós de todas as formas, com todas as características. E cabe a nós estar unido, estar desfrutando do Senhor, porque o desfrute do Senhor é que vai me guardar daquilo que é mundo. Tá? Que o Senhor nos abençoe. Só vou fazer uma oração, fecha os olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor, obrigado. Obrigado por Tua palavra, que sempre nos ajuda a andar, que sempre nos ajuda a caminhar. Que a Tua palavra possa dirigir o nosso caminhar nessa terra. E que o nosso viver aqui seja santo, seja separado, seja um viver consagrado a Ti. Que o Senhor possa trabalhar em nós essa realidade. Que o Senhor possa nos despertar nesse mundo, para nada do mundo nos influenciar. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos, que o Senhor possa nos dar discernimento, que o Senhor possa dar em nós um coração de misericórdia, um coração de amor, para que a nossa caminhada como corpo seja uma caminhada de todos nós prosseguindo juntos, ajudando uns aos outros em amor. O Senhor nos guarda da sequidão, nos guarda da morte, nos guarda dessa influência desse sistema mundano, nos livra de toda essa poeira que nos entulha, de toda essa poeira que nos cega. Nós queremos enxergar sempre o Senhor. Ajuda a Tua igreja a vencer isso em cada situação. Ajuda-nos, Senhor, nas experiências do dia a dia, a ter um viver que expressa o Senhor, a ter um viver de sal da terra e luz do mundo. Perdoa se temos falhado nessa questão. Perdoa os nossos erros, Senhor. Perdoa os nossos pecados. Nos ajuda a prosseguir. Nós estamos vivendo no tempo do fim e queremos ter um viver que Te agrada, porque logo, logo estaremos com o Senhor. Nós Te amamos. Amém. Amém.